O período de inscrições da rede estadual do estado do Rio Grande do Sul está aberto e a inscrição só será feita através do site. E eu estou aqui para te ajudar nesse caminho agora. Pois é, pessoal, hoje eu vou te fazer um tutorial completo de como você faz para acessar o site, aonde clicar, aonde procurar, como se inscrever na escola que você quer. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vem comigo! Fala galera, professor Eldo com vocês e nós estamos aqui hoje para aprender como é que a gente faz a inscrição para o período letivo de 2022. Tanto faz se é para o fundamental ou se é para o ensino médio. Agora a gente vai direto para o site onde eu vou te mostrar passo a passo como fazer isso. Lembrando que não adianta ir na escola, não adianta ligar para a escola, a inscrição tem que ser feita via site. Você vai fazer a inscrição no site e depois vai ter que ir na escola. Eu vou passar para vocês o cronograma, mas antes disso você tem que dar aquela curtida maravilhinda aqui no vídeo, que ajuda pra caramba. E se você ainda não é inscrito, vai ali embaixo e se inscreve para ajudar, para dar aquele up no canal. Já é inscrito? Dá uma olhada aqui no Seja Membro. Assiste o videozinho que eu tenho para passar para vocês. Tem uma proposta bem legal. Se você quiser me ajudar, se quiser dar aquele incentivo pro canal, então clica ali, seja membro, vai ajudar pra caramba. E agora partiu pro site. Vou ficar pequenininho aqui embaixo. E ali então, o site da Secretaria de Educação. Pessoal, o site está aqui embaixo na descrição. É só você clicar aqui que ele vai te abrir direto aqui. A primeira coisa que você vai fazer é descer até aqui embaixo em serviços. Ok? Chamada pública. Vamos clicar aqui. Estamos aqui em chamada pública. Tem as informações gerais com a portaria, que dá abertura às matrículas, rematrículas e transferências. E aí então a gente vai ter que ver aqui, ó, qual que é o seu caso. Se você for aluno que vai ingressar agora no primeiro ano do ensino fundamental, ou seja, que vai completar 6 anos até dia 31 de março de 2021. Errou! 2022, que tem um pequeno erro, 2021, é 2022. Se o seu filho vai completar 6 anos até 31 de março de 2022, então você pode inscrever ele no primeiro ano do ensino fundamental. E vai ter que fazer isso que eu vou mostrar agora. Se você está completando o 9º ano e estiver indo para o ensino médio, vai clicar aqui. Curso normal, então para quem for fazer o magistério, que é um ensino médio. Para aproveitamento de estudos para o curso normal, caso você já esteja no ensino médio e queira se transferir para o magistério. Para a educação profissional integrada ao ensino médio, então se você vai para o ensino médio de uma escola que seja com educação profissional, se você for para concomitante ou se você for para profissional subsequente. Eu já falei para vocês a diferença entre integrada, concomitante e subsequente. Vou deixar aqui no card, aqui em cima, o vídeo onde eu mostro isso. Vai ali, assiste, você vai saber qual que mais se adequa a você. O prazo, pessoal, então eu vou mostrar para vocês o prazo das inscrições. Se você então vai se enquadrar num desses casos, então o prazo vai de 1º a 28/11 para pré-matrícula e inscrição online, né? Para ingresso no primeiro ano do fundamental, do ensino médio, curso normal. Mas eu não sou desse aqui, eu sou outro, eu quero me transferir. Então, se você é do 2º ao 9º ano e você quer transferência de uma escola para outra, beleza, é bem tranquilo, é só você acessar a ficha de inscrição clicando aqui, depois a gente volta para cá. A mesma coisa se for do 2º para o 3º ano, é só acessar a ficha de inscrição aqui, curso técnico também. E qual é o prazo para solicitar a transferência? Vamos lá, vai ser de 3 a 14 de janeiro, então não adianta você tentar se transferir agora que não vai rolar. Só depois, lá no dia 3 de janeiro, vai abrir as transferências. Então você vai fazer essa pré-matrícula. Como? Você vai clicar aqui, vai vir no mesmo site, vai vir aqui em transferências, vai clicar aqui e vai abrir essa ficha que a gente já vai voltar para falar dela. Rematrículas. Bom, a questão da rematrícula funciona da seguinte forma. Se você for um aluno que está legal, que está tranquilo, que fez as atividades remotas, que está indo no presencial, então a sua rematrícula é garantida. Você já está rematriculado para o ano de 2022 de forma automática. As escolas podem e devem solicitar a presença dos pais em 2 casos. Primeiro, caso estejam faltando documentos na pasta do aluno ou que seja necessário
que o pai assine alguma coisa. Então isso pode acontecer, acontece direto, os pais têm que ir até a escola agora no finalzinho do ano ou no início de janeiro, vai depender de cada escola. Então se você já é matriculado, conversa na sua escola para ver como a escola está organizando essa rematrícula. E segundo caso, e esse é muito importante, aluno que não estava indo no presencial e também não estava realizando as atividades, ele está caindo em busca ativa. Nesse caso, a rematrícula dele só vai acontecer com a presença dos pais na escola. Então, se o seu filho não está fazendo as atividades, você vai ter que ir na escola fazer a rematrícula dele, senão ele vai ficar sem matrícula para o ano que vem. E aí você vai ter que ir na central de matrículas e pedir uma matrícula para algum lugar, que pode ser que não seja naquela escola onde ele está agora. Então eu recomendo você entrar em contato com a escola, liga para a escola essa semana que você tem até dia 28 de novembro. Depois não adianta chorar, hein? Pois vão reclamar que a culpa é da escola. Olha que não é. Para o EJA, o período de matrículas também vai do dia 3 ao dia 14. E essa pré-matrícula vai ser feita também aqui pelo site. Então, inscrição agora, abriu hoje, dia 1º, e vai até o dia 28. Transferências e EJA só no dia 3 de janeiro. Aqui nós temos a aba da consulta do candidato. Depois que você se inscreveu, você pode vir aqui e verificar a sua consulta. A gente vai fazer isso também. E o calendário de pré-matrículas e inscrição, então tá aqui, ó. Todo ele bonitinho. Só que esse aqui é o do ano passado, pessoal. Esse é o calendário que você tem que seguir para se matricular para 2022. Como é que a gente vai fazer a inscrição então, Eldo? Vamos aqui, ó, ficha de pré-matrícula ou de inscrição. Você vai clicar aqui e vai aqui, ó, clique aqui para solicitação de pré-matrícula e inscrição. Vai abrir esta página. Aqui então nós vamos identificar qual é a página. Aqui a data está certa, ó. Ingresso dos primeiros anos, período de 1/11 a 28/11. Então aqui tá ok. Vamos identificar agora qual que vai ser o nosso caso. O primeiro aqui, ó, ensino fundamental, para o primeiro ano ou primeiro ciclo em caso de ser multisseriado. O segundo caso, para ensino médio de primeiro ano, curso normal magistério, educação profissional integrada ao ensino médio. Integrada. O terceiro caso, então, seria para educação profissional subsequente ou concomitante ao primeiro ano. Aproveitamento de estudos para o curso normal. Então, se você está no segundo, no terceiro ano do médio e decidiu começar o magistério, você tem que vir aqui. O último aqui embaixo, ele é para o Jardim A e B, mas somente para Alvorada, Caxias, Pelotas, São Leopoldo e Viamão. Transferência e reingresso, então, ó, a partir de 3/1/2022 a 14/1/2022. Então, nem adianta vir aqui agora. Ok, pessoal? Então, ó, fundamental, transferência do segundo para o nono ano e o ensino médio do segundo para o terceiro ano. Ó, não está nem aberto para clicar, ó. Não dá nem para clicar. Mesma coisa aqui, ó, de 3/1 para o EJA, tá? Então, quando chegar lá perto, eu vou fazer um vídeo, vou postar aqui no canal. Então, para você estar acompanhando esse vídeo, você vai ter que estar inscrito aqui. Então, se não é o seu caso esse que nós vamos falar hoje, você volta aqui no dia 3/1 que vai ter vídeo sobre isso. Mas tem que estar inscrito no canal para ser lembrado. Feito isso, agora vamos lá, vamos fazer uma inscrição. Vamos clicar aqui, por exemplo, fazer a inscrição para o ensino fundamental. Nome completo do candidato. Então a gente vai colocar o nome do candidato aqui, data de nascimento, CPF do responsável, carteira de identidade do responsável, o código aqui do lado, ó. Aqui então nós temos os dados e aí a gente vai ter que preencher aqui, ó, CPF do aluno, CPF do responsável legal, sexo, estado civil, raça, todos esses dados aqui têm que ser preenchidos. Se ele tem necessidades especiais, o nome completo do pai, caso não haja, você pode deixar em branco. Colocar o endereço completo, é importante demais colocar o endereço. Aqui embaixo vai botar qual que é a referência, a escola mais próxima da sua casa. E aqui embaixo, então, você vai solicitar quais são as suas escolhas. Você tem 3 escolhas. Se não tiver vaga na primeira, vai para a segunda e depois vai para a terceira. Como será feita a designação dessas escolas? A primeira que eu escolhi vai ser aquela que eu vou ser designado. Não é assim, tudo depende do local onde você mora, tá? Então, a partir desse local onde você mora, você vai ser incluído nessa escola. Isso se ela for de ensino fundamental. A escola de ensino fundamental tem zoneamento, então isso significa que quanto mais perto da sua casa, maior a chance de você ser escolhido para essa escola. Se extrapolar o número de vagas, então pode ser que você seja colocado em outra escola. No caso do ensino médio, então nós temos algumas diferenças. A primeira parte é igual, você vai colocar todos os dados, CPF do aluno, toda essa parte, o endereço, referência de localização do endereço, então vai botar perto do mercado tal. E aí então nós temos a escolha de escolas de preferência.
Quando a escola tem prova de ingresso, além de fazer a inscrição por aqui, você vai ter que realizar essa prova e aí sim você vai entrar na escola. Se você reprovar, você está fora. Se ela for classificatória, então vai depender muito disso. Então você tem que prestar atenção nisso, porque aqui nós temos 4 escolhas. 4 escolhas, você vai ter que escolher as 4. A primeira é a que você vai escolher se você quer curso de ensino médio normal, magistério ou técnico, dependendo da sua cidade, disponibilizar essas funções. O ensino médio tem todas. Magistério, algumas tem, técnico, outras tem. Por exemplo, aqui em Bento Gonçalves nós temos o médio e o magistério. Não tem escola de ensino técnico na rede estadual. Se eu escolher ensino médio, eu vou aqui na minha primeira escola, olha só, eu quero diurno ensino médio. Vão aparecer as escolas que oferecem o ensino diurno de ensino médio. Se eu mudar para noturno, vou escolher o médio e vai aparecer as escolas que têm ensino noturno do ensino médio. Se eu escolher aqui o magistério e clicar aqui, vai aparecer só as escolas que têm magistério. No caso de Bento Gonçalves, somente o Cecília Meirelles. A minha segunda opção, ela é um pouco diferente. Ela não permite que eu escolha se eu quero magistério, técnico, nada. Vai ter que ser uma escola de ensino normal. Então eu vou escolher se eu prefiro diurno ou noturno e eu escolho a escola aqui, colocando elas em sequência. A segunda tem que ser escolas diferentes, você não pode colocar todas iguais. Se você colocar todas iguais vai dar erro depois. Então coloque na sequência qual escola que você quer. Se teve irmão gêmeo, tem que pôr o nome completo dele aqui. Ao terminar, declaro que li e clique em continuar. E quando terminou, vai aparecer aqui todo o termo de responsabilidade. Essa parte, ó, informe seus dados, você vai conferir se está tudo ok, você vai dar o continuar, senão você vai voltar. Depois de confirmar naquela parte, vai aparecer aqui sobre a data de inclusão, sobre o horário e o número de inscrição. Esse número aqui, ó. Esse número aqui é muito importante, você não pode perder esse número, pessoal, tá? Você deve guardar esse número, por quê? Porque com ele você acompanha como vai estar a sua inscrição. Você pode imprimir, ó, clica aqui em imprimir. Se você tiver impressora, não tem impressora, envia por e-mail, tem lá o localzinho de enviar para o e-mail. E pronto, tá feito a sua matrícula. É bem fácil, é bem simples, faça a matrícula, guarde o número, depois você pode revisar este número. Pois é, você pode revisar aonde? Aqui, ó. Consulta de candidato. Voltando para cá, você clica aqui, clica em consulta, você vai botar o município, o número da inscrição e clicar em enviar. Vai aparecer para você então como é que está o andamento. Ah, Eldo, como é que eu vou saber quando vai ser a prova? Bom, entre em contato com a escola, a escola está organizando os editais e ela vai te informar. Então você vai ter que entrar em contato com a escola para saber qual é a data que vai sair a prova. Também vai receber isso por e-mail depois. E quando eu vou saber sobre a designação? Se você escolher o ensino médio normal, a partir do dia 31/12, 31 de dezembro, você então vai poder acessar o site com o seu número de inscrição e saber para qual escola você foi designado. Ah, mas Eldo, eu fui designado para uma escola que eu não quero. Então já fica sabendo a partir de agora. O que você vai fazer? Você vai no dia 3 até a escola, fazer a sua matrícula e depois voltar para o site, vir aqui no site e pedir a transferência direto por aqui. Mas tem que ir na escola que você foi designado fazer a matrícula de qualquer jeito. Faz a matrícula, garante a vaga e depois você pede transferência para a escola que você quiser. Só que essa transferência você só vai ter certeza depois que todo mundo se matricular, se sobrar vaga, principalmente para primeiros anos, primeira série do fundamental, primeira série do médio. Essa é a mais difícil de conseguir vaga. Para segundo e terceiros anos é mais fácil migrar, você pode migrar até mesmo mais tarde. É fácil de fazer a inscrição, é só você seguir o passo a passo que eu postei aqui. Se você ficou com dúvida, comenta aqui embaixo, pede que eu te ajudo. Não tá conseguindo? Comenta aqui embaixo que eu vou tentar te ajudar a resolver todos os problemas. Se não apareceu uma escola que você queria, alguma coisa do tipo, vai aqui embaixo, comenta aí, eu te ajudo a resolver qualquer problema que tiver na sua inscrição. Um forte abraço e se cuidem!